que o escândalo da tal ABIN paralela continua no centro do noticiário e tem chegado cada vez mais perto do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu essa semana? O segundo filho de Bolsonaro, o tão famoso e famigerado Carluxo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga se aliados do ex-presidente na ABIN usaram de forma indevida ferramentas de espionagem. A Polícia Federal fez buscas em 3 endereços ligados ao ex-presidente, sendo um deles uma casa que eles têm em Angra dos Reis, onde ele estava com os filhos, Carlos, Eduardo e Flávio, onde também trabalhava quem? Val do Açaí. A Val. Grande Val. Acontece que 10 minutos antes da polícia chegar, a família tinha saído de barco para pescar. Que coincidência. Foi uma coincidência, gente. Eles dizem que foi. Né? Eles afirmam com muita Porque convicção o pessoal que foi. sai para pescar cedo. É isso. Pescaria isso. cedo. É Mas isso. é o quê? Pescaria de pirarucu? É de... Eu não sei, é de pirarucu, Manu? Pirarucu? Vamos ver amanhã. Ó, o fato é que se foi intencional ou não, importa pouco, porque a polícia esperou até as 10h30 da manhã pelo retorno da família pescadora e mesmo assim apreendeu o celular do Carlos. Tá. E aí ó o toque. E aí a gritaria foi geral. O Bolsonaro pai e Bolsonaro os filhos foram, obviamente, às redes sociais Claro. fazer aquilo que eles fazem de melhor, né? Que é berrar, gritar e espernear. A tese deles é de que isso tudo é uma perseguição Claro. política, o que é muito irônico, porque na essência é exatamente disso que eles estão sendo acusados, de usar a ABIN para perseguir politicamente seus adversários, Curioso. né? Vamos ver um vídeo que o Carlos postou sobre como ficou a sua casa depois da operação Tá. da PF. A de Angra, a casa de Angra. Eu acho que essa é a casa dele próprio, porque foram 3 endereços que foram Tá. que foram E ele estava na de sofreram a Angra, tá. batida, né, da Polícia 6 Federal. bandeiras. E aí tem a bandeira dos Estados Unidos, de Israel e do Brasil. Bem organizado, né? O armário que tá Já teve bom. umas katana ali na sala de entrada que eu também acho que é para atender o quê? A demanda Mas japonesa? a sacola... Tem a sacola Essa ali. A sacola é sacola da importante. do Loren é bastante interessante. Olha, gente, é claro que a defesa da família criticou essa operação, acusou os policiais de cometerem pescaria probatória, É muito ou seja, bom, é muito indo bom. procurar provas de cometimento de crime mesmo sem nenhum indício. É o Seinfeld que escreve Aliás, o roteiro do cara, Brasil. é né? incrível. Pescaria probatória, os caras fogem não, saem de casa para pescar e, além disso, o exemplo que o Bolsonaro dá na fala dele estão pescando peixe em piscina. É maravilhoso, é uma série. Eles voltaram com peixe? Da Olha, eles não saída? voltaram com peixe e nem com o Flávio. Olha que curioso. O Flávio disse que ele tinha que devolver o jet ski que ele pegou emprestado. Mas repara que pra Aí ele cada- aproveitou e emendou no almoço. Isso, e eu gosto que a resposta dele tava dentro d'água. A Isso. imprensa perguntou, Flávio, por que você não voltou? Ele tava dentro d'água. Aí depois pensou melhor e falou, né? Tinha Que um não tava almoço bom, né? pra ir. Isso. Os investigadores suspeitam que essa pescaria matinal dos Bolsonaro não tenha sido exatamente republicana. Um fato que chamou a atenção foi que o Flávio não Né? voltou dessa pescaria. Não, E rolou isso. negociação, porque o que aconteceu foi o seguinte, isso de acordo com o jornal o Globo, tá? O barco volta da pescaria, mas só sai o Dudu, o Eduardo. E aí o Eduardo vai negociar com a PF se o pai e o Carlos sairão do barco ou não. Para. Se eles voltarão para casa ou não. Tá. E aí eu não sei exatamente quais foram os termos da negociação, mas aí todos os membros da família... Eu acho que vale só a Aparece. gente comentar aqui rapidinho, para quem está acompanhando essa história toda. Imagina que falação disso, mas por que isso é relevante? Mas não param de falar disso. Olha só, gente, mais importante do que vocês saberem necessariamente a lista de nomes ou que a assessora do Carluxo fez ou deixou de fazer, quem mandou mensagem para quem, é vocês entenderem que a gente está falando da Agência Brasileira de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência, ela não tem a função de investigar nada, ela não é para ficar vasculhando nada. Ela olha, solicita dados para manter o quê?
a inteligência funcionando. Ou seja, linkar fatos, situações para evitar problemas. Você não pode pegar simplesmente uma agência pública e falar assim, não, vou usar aqui para brincar do meu jeito. É isso que é sério. Eu acho que a gente fica falando de tantos pormenores dessa história que a gente esquece. A gente pode fazer uma analogia que seria como o Joe Biden usar a CIA para espionar o Ron DeSantis. É isso. E tem um agravante, Né? porque outras instituições, elas têm pesos e contrapesos. Você tem polícia, que tem corregedoria, você tem outras formas de investigação sobre a atuação desses poderes. Não é o caso da BIM. Não. A BIM não tem uma estrutura de transparência, até porque é essencial ao Justamente. trabalho É isso. deles, né? mas que Porque causa pra mais ser preocupação. secreto, né? Exato, mas que causa ainda mais preocupação quando a gente tem indícios de abuso sendo cometidos. E é uma comparação que vai colocar, que eu vou fazer aqui mais, que coloca o Bolsonaro numa luz não tão boa. A gente teve operação de poder contra o Lula. A gente teve a prisão dele pela PF, que não contou com esse tipo de negociação, assim, para favorecer, como foi o caso do Bolsonaro. A gente teve, inclusive, a operação da PF contra Michel Elias Lúlia. Michel Miguel Elias Temer Lúlia, o melhor presidente desse país. Que foi uma coisa assim, não foi agradável, né? Tem foto Foi dele errado, né? Nossa. Assim, na capa de uma revista de maior circulação no país, dele sendo parado, na porta de casa, saindo do carro com um fuzil apontando pro senhor de 82 anos. E a gente não tá aqui fazendo defesa, né? É importante deixar não. claro Não. pros Gente, torcedores. torcedores, É, calma. e eu Calma, acho- Mas há só uma porque diferença. O processo precisa ser respeitado. Antes de né? vocês continuarem, dá importância nessa fala da Cecília desse disclaimer, porque eu fiquei pensando muito do que a gente estava falando semana passada. O país parou por 20 centavos. Sim. E eu acho que é justamente isso. As pessoas não estão entendendo a importância do que está acontecendo, do que aconteceu no passado, de como foi usado o funcionalismo público, disso que o Pedro falou, da importância da agência, para questões particulares. Tanto não estão entendendo que nem o governo, aparentemente, que se opõe, né, à família Bolsonaro e ao bolsonarismo como corrente política, nem o governo parece ter entendido a gravidade da história, porque resolveu fazer piada com essa operação. Vamos colocar a imagem na tela do post do Bem governo feliz, federal. inclusive. Absolutamente desnecessário, infeliz, muito burro, muito errado. O governo federal fez um post diz a justificativa oficial, que é para levar ao conhecimento da população a atuação dos fiscais, né, Da dengue, né, eu acho. Então, eles colocam ali um meme, que é uma mão batendo numa porta e está escrito toque, toque, toque. Isso logo depois da operação ser deflagrada. Qualquer pessoa que não seja um marciano e que viva na internet sabe que o toque, toque, toque foi um meme que a ex-deputada Joyce Hasselman acabou criando na tribuna, né? Porque ela fez um discurso lá em que ela dizia assim, toque, toque. Ai, eu amo. Quem é? É a Polícia Federal. E aí o governo mostra que, assim como o bolsonarismo, não entendeu a diferença de ser governo e ser oposição. E não tem jeito. O governo, a esquerda brasileira não entendeu a internet e se recusa a entender o funcionamento da internet. Eles acham que vão usar a mesma linguagem da direita e eles estão profundamente equivocados. E é o que a gente criticou durante os 4 anos do governo Bolsonaro, né? A absoluta falta de noção sobre o que é institucionalidade. O uso da máquina pública para ganho de um pessoal e de um grupo político. Sim. Foi completamente bizarro. O presidente Lula disse que não tinha conhecimento dessa postagem, mas também evitou criticá-la. Não, foi a comunicação do seu governo. O ministro governo. das comunicações, que é o Paulo Pimenta, fez uma defesa patética dessa publicação, querendo dizer que quem estava criticando é que não entendia de internet, porque ele defende que complicado, o né, governo meter tem essa. sim que usar o que está viralizando para
comunicar com assertividade. Não. Depende, né? Depende. Não E dá pra temos fazer time, piada. né? Faz assim, ó, Paulo Pimenta, segue o exemplo do Geraldo Alckmin. É isso que tá funcionando. Ele tá um pouco mais esperto Porque nesse sentido. com essa publicação, a única coisa que o governo consegue É antipatia e descredibilização. E dá razão ao argumento dos bolsonaristas de que isso é uma perseguição política, de que a Polícia Federal está sendo aparelhada pelo novo governo. Como que você descredibiliza essa opinião quando o governo faz chacota com uma operação da Polícia Federal que está mirando seus principais opositores? Não pode, gente. Não, e por mais que seja quem trabalhou com, como eu já fiz de tudo, quem trabalhou com internet sabe que às vezes os posts são agendados. Sim. E aí, digamos, ocorreu, mas você tem que vir com uma defesa, ou você cai com um post na hora, que você Exatamente. viu que deu Total, AM, total. ou você vem com uma defesa de uma camiseta branca e pede desculpas pelo ocorrido, entendeu? Fim. Mas o Paulo Pimenta não sabe brincar disso. Agora, se o agente público não pode fazer piada com a operação, tem quem possa. Empresas Sempre privadas tem. Empresas podem. privadas podem. E aí, eu não sei se vocês repararam naquele primeiro vídeo que a gente deu do Carluxo, ele filmando a própria casa. Tem ali, a gente pegou um print desse frame. Tem ali uma sacola da Dulóren, que produz roupa íntima feminina, né? Isso chamou a atenção da marca, que fez o seguinte post. Vou colocar aí na tela. PF, sabemos que era isso que vocês procuravam. Uma sacola cheia de lingerie. Lingeries com até 50% off. Eles estão... Agora, se assim, ó, você observa que o Carluxo se preocupou em mostrar vários símbolos dentro do quarto dele, além da bagunça que teria sido deixado pela polícia, né? Carluxo, você deveria ter tomado cuidado com essa sacola mas da você não Dulóren. sabe o melhor. Porque assim, ó, o que toda a internet interpretou? Está na internet, né? Os haters do Carluxo costumam dizer que ele não é exatamente heterossexual. Não é exatamente. Né? Não é exatamente heterossexual. E aí as pessoas começaram a dizer que a Dulóren tinha feito isso, querendo dizer que as calcinhas eram do Carluxo. Carluxo, numa sacada genial de marketing, ele repostou rindo o post. Como quem diz assim, estão me chamando de machão. Entendeu? Como se as calcinhas não fossem para uso próprio. Entendi. E sim para uso de terceiras ou terceiros. A interpretação é livre, né? A interpretação é livre. Mas Goste de assim, tudo. isso sim, gente, é sacada de marketing e Sim. comunicação. E pode. E pode. Pode. E aí é você realmente... a gente está falando da seriedade do assunto, mas a Dulóren foi buscar o marketing em cima daquilo que cabia a ela. É diferente de uma comunicação oficial do governo federal. Paga por todos nós. São duas coisas. Nesse caso, sim, são dois pesos e duas medidas. Tem assuntos e assuntos. E o Brasil tem que entender qual é a seriedade de um ex-presidente ter usado a Agência Brasileira de Inteligência para investigar quem ele quisesse. Não interessa o pormenor. O que você que está ouvindo a gente tem que entender É isso. é sério. É muito sério. Mas a gente vai seguindo, é aquela né? coisa, a gente tão não tá sério. nem aí pra quem disse o quê, né? Porque o fulano falou isso, porque o fulano... Os fatos até agora existe uma operação da Polícia Federal seríssima que implica a família do ex-presidente da República e vários parlamentares. Brincando de videogame. Brincando de polícia e ladrão com a Agência Brasileira de Inteligência, né? Monitorando, inclusive, passo de opositor, de presidente da Câmara. De jornalista. Acho que tem dois. Que ainda não dois vazou a pontos. lista dos jornalistas que Não vazou a lista de ainda ninguém. não, né? Mas acho que tem dois pontos a serem tratados também nessa questão, que também circulou bastante sobre se as empresas de comunicação sabiam ou não dessa questão, dessa vulnerabilidade. E o que se publicizou era que sim, mas dando a entender que elas sabiam precisamente sobre a utilização da BIM. O jornalismo profissional, né? A gente vai chegar no jornalismo profissional, estamos caminhando para ele. Eu tô colocando no fique para dar um tempo. Tá botando aos poucos, tá botando aos poucos, para não Os assustar. ânimos se acalmarem. Mas, de novo, né? A gente precisa fazer assim... Existe essa vulnerabilidade? Existe, mas olhando os veículos técnicos,
Você precisa de um hardware, você precisa de aparelhos. Não é simplesmente você entrar no www.hackearcelular. Não sei se .com ou .gov. Que nem a família Agora, da Flor já de ficou Lis. estranho, né? não é simplesmente isso, entendeu? Mas dá para fazer isso, dá para monitorar, dá para ter uma noção de quantos celulares se comunicam com uma torre de telefonia. Inclusive, isso é usado para fins de monitoração de multidões pela polícia. Existem até ataques mais sofisticados que a polícia usa antenas que captura primeiro o sinal e depois repassa para a antena, mas para saber pelo menos o que está passando por ali. Tem Mas coisas pra mais que sofisticadas. usar pro bem? Quando a Exato. gente pode usar para espionar a tia Cotinha que tá me incomodando? Pink, o que nós vamos fazer hoje? Vamos Dominar o mundo. E essa é uma questão. Sabia que existia essa vulnerabilidade? Sim. Sabia que era a BIM que estava explorando essa vulnerabilidade? Ao que tudo indica, não. E aí, caminhando já para o que o nosso querido Gabriel Weiner já falou, que é o papel da porcaria do jornalismo profissional. Todo mundo foi impactado pela notícia de que nessa operação foi apreendido um computador de uso da BIM, com os programas da BIM, perdão. Opa, é água. Relaxa. Aqui, na casa! Na casa do Carlos foi achado o computador aqui. E aí, isso em rede nacional, apuração, a gente viu como funciona o jornalismo, a apuração em tempo real. Uma apresentadora recebeu uma notícia de uma fonte de que esse computador estava na casa do Carluxo, o que era mentira, o que não era verdade. O que preocupa é a Não é o defesa... jornalismo errar. Não é. Não, acontece muito. De Ocorre fato, muito. todos somos, não somos infalíveis. Não, de forma Os alguma. jornalistas. Assim, isso Mas a base. premissa é... A premissa é, assim, não existe... Esse erro foi causado por um sistema que coloca sempre a velocidade acima da informação e não tem a checagem, não tem a rechecagem, não tem a apuração devida. Ou, por vezes... É a velocidade e a fonte, né? Não, tem duas coisas. Tem a velocidade excessiva e tem a lerdeza excessiva Não, também você da apuração. É vítima disso mais do que qualquer um. De fatos serem fatos, mais do que fatos, comprovados, vistos, imagens. Nós temos que ver se vamos dar, como vamos dar e qual... Tem duas vertentes aí. Eu acho legal vocês estarem trazendo isso, porque no fim do dia é exatamente por isso que a gente criou o Rivo News, né? Sim. E a Renata Gomes fez um comentário aqui que eu acho que endossa muito isso que a gente está fazendo, que é obrigado pela explicação útil. Na outra imprensa só ficam vomitando opiniões o tempo todo e a gente se perde. É isso. Assim, né? A gente quer aqui deixar você fazer a sua E opinião. o Rivo da News, nossa, mas- ele dá justamente essa oportunidade de a gente olhar com calma. É um Total. programa semanal em que a Isso. gente não tem a menor intenção de sair correndo e dar informação primeiro, mas de olhar com um pouco mais de tranquilidade. O que me chamou muita atenção foi a defesa do erro. O famoso compromisso com o erro que a gente sempre comentou, né, Gabriel? Chama corporativismo. Em que associa-se a crítica ao erro e a possibilidade de discutir alternativas que sejam melhores para o jornalismo e para a informação com ataque à liberdade de imprensa. Que é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui. Nem todo ataque ao jornalismo é um ataque à liberdade de imprensa, nem todo ataque a Israel é um ataque antissemita, nem todo ataque ao negro é um ataque racista. Sim. Exatamente. Às vezes Precisa existem ter um componente ponderações, a mais. Sim. As De pessoas que fazem parte avaliação. desses grupos não são imunes à crítica. Sim, sim. Né? Eu faço muita comparação com o erro médico. Assim, quando um médico erra, você não está atacando a liberdade Do diagnóstico. É isso. Você não pode de atuação de operar, médica. Exato. né? De operar tumores. A gente só tá falando, olha, seria melhor se isso não acontecesse. Podemos pensar em alternativas. O problema é que a alternativa custa caro, demanda mais tempo, precisa de investimento, de E treinamento, de educação. É muito estranho eu dizer isso, mas é o jornalismo que cobrou nos últimos quase 10 anos a autocrítica do PT, né? Estamos aqui fazendo a Autocrítica nossa. é legal. Não, pra mas todo olha mundo. só, mas eles vão dizer que fizeram autocrítica. Fizeram. Que é possível errar. Errar é natural. O importante é você bancar o seu erro. De fato, todos bancaram o seu erro. O que a gente não quer não é bancar o erro. Sim. O que a gente quer é dizer assim, precisamos de tempo
para depurar informações. Para que o objetivo social da nossa profissão se cumpra. A TV ao vivo, ela é construída dessa forma. Estive lá por muito tempo, rádio, TV, o que for. Chega uma notícia e tem, por exemplo, um incêndio, um tiroteio. As informações vão chegando, a gente vai nomeando as informações. A agência tal informou isso, a agência tal informou aquilo. A gente vê uma notícia ser construída. Agora, uma fonte mandar uma mensagem. Posso bancar? Posso. Se você acreditar piamente nisso, ao vivo, se tratando do assunto, da seriedade que tem... Dá para esperar. Dá para esperar mais um pouquinho. E para concluir aqui, para você que ainda não entendeu o que é o Revo News, nosso diretor Thiago Vidal explicou nos comentários aqui do YouTube. Em 30 minutos de programa já bateram na esquerda, na direita e na imprensa. É isso aí, gente. Obrigada pela atenção. É para isso que a gente está aqui. Falando em bater... Pau que bate em Chico, bate em todo mundo. Bate em geral. E agora é para bater. Agora é pra...